Olá a todas, todos e todes. Estamos aqui mais uma vez no TBT Meninas Digitais. Desta vez estamos com a Juliane Cristina, que é uma membra emérita do Meninas Digitais Regional Bahia. E aqui fazendo minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra, cabelos cacheados, no momento estão presos. Estou usando uma tiara estampada, preto e branco. Estou com brincos no formato de losango, nas cores marrom e tons de verde. Estou usando um batom marrom e estou com fone de ouvido e utilizando aqui a camisa cinza do projeto Elas nas Exatas, né, que tem o nome do projeto, que é um projeto da UNEB Campus Salvador. E meu nome é Juliana Oliveira, sou atualmente a diretora-geral do projeto Meninas Digitais Regional Bahia. Chamando Júlia agora para se apresentar. Olá, pessoal. Começando com a minha descrição, né? Eu sou mulher preta, tenho cabelo crespo, né? Tá preso no formatinho de puff. Tô usando óculos com armação cor bege. Tô com um brinco pequenininho dourado e um batonzinho vermelho bem discreto, digamos assim. Eu sou, né, como a Juliana já me apresentou, sou a Juliane, né? Juliane Carvalho. Sou uma membro aí um pouco mais antiga no projeto Meninos Digitais, já contribuí de diferentes formas, mas eu estou um pouquinho mais, né, pontualmente, enfim, a vida cobra. Sou formada no bacharel de Ciência e Tecnologia pela UFBA, sou técnica de eletrônica pelo IFBA, e também hoje, né, sou estudante de engenharia da computação na UFBA e atuo com engenharia de sistemas, né. Enfim, já atuei com outras coisas, com TI, com eletrônica, e, enfim, espero conseguir passar uma boa mensagem para vocês, ajudar de alguma forma. Show de bola. E sem mais delongas, vamos aqui iniciar o nosso bate-papo. E assim, quando lembro, né, de Juliane, dentre as várias coisas que ela contribuiu no projeto aqui com a gente, eu lembro da contribuição dela como lead no Google Developer Studies Club. Então, Júlia, explica aí pra gente o que é o GDSC, como foi estar líder, né, nesse projeto, os aprendizados que você teve com ele, as barreiras, dificuldades, né, que a principal aí era o idioma. Então, conta aí pra gente como foi essa experiência. Pois é, né? Durante um ano eu fui líder do Google Developer Studies Club regional, né? Daqui da UFBA. Enfim, o projeto em si, de forma bem resumida, é um grupo formado por estudantes, né? Onde tem um líder que tem como principal objetivo realmente disseminar a tecnologia, né? De alguma forma, seja com uma palestra, mini cursos, etc. Sempre com alguma atividade, a fim de passar, né, um ensinamento relacionado a tecnologias e também com foco em tecnologias Google, né? Enfim, dentre essas atividades também tem algumas atividades que são entre projetos, entre grupos, né, de EDSCs de outras regiões, como pequenas competições, etc. E tem essa questão também do idioma, né? Porque alguns projetos, porque como é um projeto, no projeto do Google, que é, enfim, mundial, tem em todo canto, tem na Índia, tem em vários lugares da América do Norte, então tem algumas atividades que realmente são em inglês, então já é um ponto aí, né? Inglês é algo que a gente tem que ir absorvendo para conseguir cruzar algumas barreiras e ver realmente algumas oportunidades que são interessantes, são diferentes, sabe? Enfim, que tem a contribuir com a nossa formação também. E, enfim, a posição de líder rotativa, eu fiquei durante um ano, pude aprender bastante coisa, né? E, enfim, vou esperar você puxar a pergunta. É isso aí. Depois da Julie, quem veio foi a Mari, né? E aí o projeto ele não está mais rodando aqui no Brasil, mas a gente ficou aí 2 anos com o GDSC, com a parceria com Meninas Digitais. Foi bem legal, aí as interações que a gente pôde ter, né, com outras pessoas de outros locais. Foi bem importante para a gente. Bom, e assim também, pensando nas suas contribuições, uma coisa assim, né, quando fala Juliane, que eu me lembro, é que você gerencia muito bem o seu tempo, faz um zilhão de coisas, né? Assim, não, Juliane vai participar. Como assim ela tem esse tempo todo para fazer isso tudo? E assim, tudo bem organizado, né? Com aquelas suas planilhas maravilhosas. Conta aí pra gente como é que você faz essa mágica. Gente, o que eu falo é que o segredo é querer muito, viu? Tem que querer muito para fazer o tempo aparecer, para conseguir encaixar a tarefa, porque é complicado, sabe? Então, assim,
cada um é muito sobre priorização, né? Muito sobre priorização. Cada um vai priorizar ali o que te cabe mais, né? O que lhe convém mais. Por exemplo, algumas pessoas priorizam muito família. Então, sempre vai ter ali um tempo, por mais cansado que esteja, que vai se dedicar para ir visitar, para ir no encontro. Amigos também, lazer. Eu sou uma das pessoas que prioriza lazer. Pode não parecer, mas eu priorizo o meu lazer. Então, durante a semana inteira eu tô fora, no final de semana, para mim, tirar de casa vai ser um trabalho, porque eu realmente gosto de ter assim, um momento para me organizar, para me centralizar um pouquinho, para enfrentar outra semana. Né? E quando eu penso em contribuição com projetos voluntários, sempre foi realmente muito sobre querer contribuir, querer deixar alguma coisa, querer trazer outras pessoas também para esse universo. Então, é sobre priorizar e sempre pensando em assim, eu posso não saber muito nesse momento, mas o pouco que eu sei já pode ajudar alguém. Então, só de eu, por exemplo, tentar auxiliar alguém a ajudar o outro, isso já é uma ajuda. Então, eu não sei tanto assim sobre tal linguagem, sobre tal tecnologia, mas tem alguém aqui que sabe, que domina isso e que quer fazer algo. Então, vamos ajudar essa pessoa, que aí nós, como dupla, enfim, grupos, isso se estende, né? Já é uma contribuição, já vai realmente conseguir tornar o mundo um lugar melhor, sabe? Meu objetivo sempre é um desses, né? Enfim, como eu falo, o segredo é querer muito. Até no GTCC, esse era um dos meus segredos, sabe? Por mais desafiador que fosse, por exemplo, gerenciar pessoas, enfim, o querer realmente foi o que me moveu ali a, enfim, ter um jogo de cintura para reunir uma galerinha que tivesse o mesmo objetivo, né? O objetivo de, enfim, passar conhecimento, trazer mais pessoas para a comunidade e assim a gente vai tocando, sabe? Querendo e tentando. E tentar é muito importante também. Massa. Então, aí, ó, o querer. Querer estar, querer fazer. E uma coisa aí muito importante que a Julie comentou, né? Que, assim, é um trabalho voluntário, mas que requer também a dedicação, né? Porque, às vezes, infelizmente, a gente encontra algumas pessoas, né, que se disponibilizam para um trabalho voluntário, mas não dão a mesma contribuição que dariam se fosse para um trabalho remunerado. Mas é importante a gente saber que esse trabalho voluntário, pessoas estão esperando de você, né? Estão confiando em você, te delegaram algo porque confiam que você vai fazer. E se você não faz, realmente desestrutura todo um conjunto. Então é muito importante também, além desse querer, você estar disponível, né, para fazer mesmo aquilo. Porque a gente entende que acontecem coisas na vida que fogem do nosso alcance, mas é importante também o comprometimento nessas ações. Bom, e assim, nós aqui já nos audiodescrevemos, né? Nos escrevemos, e assim, nós duas falamos, somos mulheres negras, mas aí me diz aí o que é para você ser mulher negra na academia e no mercado de trabalho em TI, né? Tecnologia da informação. Desafio, é o nome, é um desafio, porque, enfim, por mais que tenhamos completa capacidade, isso não é uma questão, né? Temos completa capacidade, conseguimos ter completo conhecimento para atuar com maestria, para já excelentes contribuições. É um desafio porque hoje, estruturalmente, a gente ainda se depara com as situações, sabe, de pré-julgamento, pessoas se aproximando de você, esperando já um comportamento, enfim, realmente com preconceito, com pré-julgamento que provavelmente é incorreto, né? Então você tem que ter jogo de cintura, ter a cabeça sempre calma, não levar tanto assim pro pessoal, por mais que não deixe de ser, né? Para realmente assim não, eu não digo nem tanto assim perder a razão, mas para não se deixar levar por algo que não é sobre você, é sobre o outro, sabe? Se o outro vem para você com um olhar, né, de julgamento, não é sobre você, esse é o julgamento dele, baseado nas crenças dele, então a gente não pode tomar para si, sabe? Então esses desafios ainda existem, é importante a gente falar, porque, enfim, o mundo não é tão cor-de-rosa assim, mas a gente não pode se desanimar e nem, sabe, deixar de fazer por conta de um outro alguém que também não necessariamente será a maioria, né? É bom deixar isso claro, não necessariamente é a maioria, que infelizmente vai estar por aí, sabe? Então é sempre importante ter um objetivo, ter esse objetivo em mente, você sabe quem você é, então vai lá, faça o seu trabalho, faça bem feito, faça com excelência, faça que o seu nome sempre carregue boas referências, né? Porque capacidade a gente tem e de sobra. Isso não é uma questão.
mas é desafiador. Com certeza. E aí, muito importante, né, quando o Júlio fala aí que é, não é sobre você, é sobre o outro. É o exemplo que eu dou geralmente, assim, quando a gente passa na rua, né, dá bom dia e alguém não responde, não é sobre você, é sobre ela. Você fez a sua parte. Se a pessoa não quis responder, paciência, né? Então, você não vai levar aquilo ali, deixar aquilo estragar o seu dia. Então, enfim, vamos vencendo aí essa batalha aos pouquinhos. E aí, nesse quesito ainda, continuando um pouquinho isso, como é que você acha que as mulheres, né? O que é que você diria assim para elas se motivarem, né? Que conselho você daria para que as mulheres permaneçam na área de TI, não desistam, né? Na primeira pedra no caminho, né? Que habilidades é importante, que às vezes a gente até acha que não vai ajudar no dia a dia, mas que realmente vai lhe ajudar a continuar na área. Bom, acho que o principal, né, eu até comentei antes, é ter um objetivo em mente, porque se a gente não tem um objetivo, tudo se torna um motivo de desistência. E aqui o objetivo não é esse, o objetivo é chegar até onde a gente quiser chegar, né? Então, ter um objetivo em mente, também em questões mais técnicas, ter uma visão ampla do mercado, o que você realmente quer atuar e o que é requisitado de você para a atuação que você deseja, né? É bom, acho que uma coisa que às vezes não é tão bem instruída em mulheres, né, socialmente, é ter realmente esse olhar estratégico, sabe? Ter um olhar estratégico para a sua carreira, ter um olhar estratégico para a sua atuação, realmente bolar um plano, sabe? Bole um plano sobre onde você quer estar enquanto profissional daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, e o que você precisa fazer, o que você precisa adquirir de conhecimento para isso, sabe? Então, ter um objetivo, bolar um plano, ter um olhar estratégico sobre a sua carreira, também, né, sempre ter em mente aí as soft skills, porque, querendo ou não, é importante, e enquanto mulher preta é mais importante ainda, porque é a forma que a gente se comunica, né, tem um impacto muito forte no sentido de que se o outro tem um pré-julgamento sobre a gente tem que estar verbalmente preparado para, né, desconstruir isso. Tipo, enfim, não vou entrar em detalhes, mas estar preparado verbalmente, munido de palavras, né, para desconstruir essas ideias falsas, né? Então, ter um plano de, enfim, de atividades mesmo para fazer, ter essa, como dizer, né, vamos dizer, gana, sabe? Eu quero, eu consigo, sabe? Não deixar que estereótipos te desanimem também, sabe? Você se conhece, você sabe do que você é capaz, então tente. Antes de tudo, tente, sabe? Antes de ter ideias, de se deixar levar por ideias, tente, se arrisque, se jogue. Mulheres também precisam mais se jogar, sabe? Arriscar mais, porque homem faz isso o tempo inteiro, sabe? O homem tá sempre confiante, tá sempre ali, eu consigo sim, e não pensa muito assim, sabe? Até na hora de aplicar para uma vaga, ele atende a 50% e está lá participando da entrevista com toda a confiança do mundo. Temos que fazer igual, temos que estar lá com toda a confiança do mundo, porque você sabe de suas capacidades, não é mesmo? Então, tenha mais autoconfiança, desenvolva isso. E assim, não tem uma fórmula mágica para desenvolver autoconfiança, né? Realmente se arriscando e ganhando o conhecimento do que você consegue fazer. Sabe? É tentando você vai ver o que você consegue, o que você tem traquejo para fazer, o que você tem realmente habilidade, e isso vai te fazer continuar, né? Não parar. Então, tente, se arrisque, se jogue. Ótimas dicas, ótimos conselhos, Julie. E assim, finalizando aqui o nosso bate-papo, você formou em eletrônica, né? Técnica eletrônica, já atuou no Meninas em oficinas de Arduino, tem atuado em robótica nesses tempos. Como é que se deu aí essa paixão por essa área? O que foi que te motivou a participar dessa área? O que te atraiu? Então, a gente, eu digo que, assim, eu caí de paraquedas no curso de eletrônica. Eu sempre fui uma criança que gostou muito de videogame, de informática. Então, nessa onda que eu, eletrônica deve fazer sentido. Vou lá ver o que é que tem para mim, né? Infelizmente, casou muito bem. Eu me apaixonei lá. Teve uma matéria, programação de microprocessadores e outra que é eletrônica digital. Essas matérias são as minhas maiores influências para estar onde eu estou hoje, porque eu, nossa, me encantei, achei um mundo
mágico, fazer o LEDzinho ligar, fazer a placazinha, fazer tal coisa, para mim isso é fantástico, sabe? Eu me considero uma pessoa criativa, relativamente criativa, então, assim, poder criar por meio de eletrônicos, para mim já é um grande feito. Então, isso é uma das minhas maiores motivações para essa área mesmo. Eu gosto muito de hardware, gosto bastante de software, então atuar em algo em uma área que dê para realmente casar os dois, né? Para mim sempre foi um grande objetivo. Então é das minhas maiores influências para isso. Massa, tá vendo? Então, não à toa, depois do BI, ela foi para a engenharia da computação, né? Que a gente estava achando que Júlia ia para sistemas ou para ciência da computação, e aí ela foi mesmo para a engenharia. Bom, chegamos aqui ao fim, né, do nosso bate-papo. Eu agradeço muito sua participação, Júlia. E assim, a seguir aí você vai fazer a sua apresentação, que a gente já está ansiosa para ver, a oficina intitulada Automatizando Tarefas com Ferramentas Corporativas, onde ela vai falar sobre como automatizar ferramentas corporativas, como o Office, utilizando-se da programação. Como essa atividade aqui nossa, né, é uma gravação, dúvidas que vocês tenham, vocês podem entrar em contato com Juliane no e-mail julianecarvalho.contato@gmail.com ou conversar com ela pelo LinkedIn, né, que está disponível na descrição aqui do nosso vídeo. E assim, só para vocês já ficarem atentos para a próxima live, a próxima apresentação vai ser no dia 26 de outubro, às 19 horas, que vai ser com a Adriana Viriato. Vai ser aqui também no nosso canal do YouTube. E ela vai falar da experiência dela no doutorado. O título, né, da apresentação dela é Da Bahia à Califórnia, Experiências do Doutorado Sanduíche. Então, espero que vocês curtam a apresentação de Juliane agora, participem das próximas e nos sigam nas redes sociais Meninas Digitais Regional Bahia. Obrigada. É com você, Julie. Bom, pessoal, então, né, voltando aqui, como a Juliana falou, eu vou fazer aqui uma oficina bem breve, né, sobre a automatização de tarefas com ferramentas corporativas. E quando eu falo ferramentas corporativas, foque em ferramentas Office, né, ferramentas do pacote Office. E para isso eu vou passar por alguns tópicos, né, que seriam necessidades corporativas, conceitos de automatização e codificação em Excel, né, codificando no Excel. Então, pensando em necessidades, né, então, o porquê é importante, é interessante para a gente ter domínio, saber utilizar realmente e saber utilizar de formas diversificadas as ferramentas Office, porque muito provavelmente se você adentrar um ambiente de escritório, por exemplo, você vai se deparar com, antes de tudo, emissão de documentos, né? Documentos formais. Então, muitos desses documentos formais são preparados hoje, né, atualmente, por meio de algum software, né, de edição de texto, né? E o principal de todos, acredito que seja o Word, né? Em algum momento, provavelmente você que está assistindo teve contato com o Word, né? Hoje em dia também tem o Google Docs, né? Então, assim, básico, digamos, é bem básico. Ter contato com isso e precisar em algum momento, né? Fazer ali, retirar algum texto para isso utilizar uma ferramenta, né, de edição de texto, né? Uma outra necessidade seria o armazenamento de resultados. Então, por exemplo, houve uma prova de conceito e eu quero ali armazenar os meus resultados alcançados, né, meus resultados gerais, quero fazer uma comparação, né, desses meus dados, desses valores que eu obtive ali. Então, planilha, né, é também uma outra coisa que muito provavelmente você vai precisar utilizar. Seja você um desenvolvedor de software, seja você um engenheiro, você pode cair em alguma situação em que você precisa saber utilizar. E justamente por isso, né, que é interessante que você consiga utilizar e utilizar de uma forma ágil, de uma forma produtiva, né, e não só ali naquele copia-cola, naquele digitalismo manual, né. Principalmente se você estiver trabalhando também com equipes muito grandes, né? E daí já entra o terceiro tópico, que seria a padronização. Quando a gente trabalha, né, com equipes muito grandes, é muito importante que todo mundo fale a mesma língua, né? Mesmo que seja um time multidisciplinar.
engenheiros mecânicos, engenheiros de software, engenheiros de automação, que seja, tem todo mundo falar a mesma língua. E dentro aí dessa equipe, arquivos vão circular, documentos vão circular, e é importante que todo mundo entenda. Então, manter uma padronização é muito importante. Então, a partir do momento que você sabe formatar bem um arquivo, sabe ali realmente encontrar formas de manipular dados previamente para que quando o outro receba, quando o outro for usar, quando a equipe for utilizar, já tenha algumas configurações que vão ser que vão estar padronizadas, né? Então eles não vão nem precisar mexer naquilo. Isso pode ser de grande ajuda, principalmente quando a gente pensa em tempo. É muito importante a gente sempre pensar no nosso tempo. Ninguém quer perder tempo, todo mundo quer, né, conseguir fazer tudo da melhor forma, com o mínimo de tempo. Então, né, utilizar as ferramentas que é quase impossível não ter em nosso dia a dia é de grande ajuda. Mas ainda, o que seria automatizar? O que seria automatização de fato de tarefas, né? A gente pode enxergar de algumas formas, mas a que eu vou trazer aqui é principalmente utilizar de uma tecnologia, né? Seja um software, seja um código, para tornar automático alguma tarefa antes feita manual, né? Ou mesmo continue sendo em partes manual, né? Mas pelo menos algumas partes daquele código já trazer previamente alguma coisa, isso já pode ser entendido como automatização, né? Realizar tarefas repetitivas em menos tempo, né? Como eu falei. Então, por exemplo, eu sei que eu sempre vou utilizar a mesma tabela para armazenar o mesmo tipo de dado. Então, eu já posso deixar aquela tabela previamente feita, né? E só deixar ela ali limpa ou o que seja, né? Sempre esperando ali um dado específico, mas previamente a sua maior parte já pronta, feita. Ou deixar ela ali preparada para que seja sempre gerada da mesma forma, só o que realmente precisa ser alterado ou adicionado seja, né, no seu devido momento. E tornar automático seria, né, o mais cru, a definição mais crua, né, o que é automatizar e tornar automático, que é o que a gente vai tentar fazer aqui, né, no nosso hands-on, ao final aqui dessa breve apresentação que já está acabando. Então, né, pensando aí especificamente no Excel, que é no que o nosso hands-on vai focar, né, que eu quero realmente mostrar um pouco para vocês do VBA, que, por exemplo, uma coisa que eu não tinha muita noção que dava para fazer, eu só vim fazer realmente quando eu precisei, né, desenvolver uma solução para ajudar no trabalho, de fato, da equipe. Então, ainda tem essa questão, não necessariamente o seu trabalho vai ser editar planilha. Às vezes, seu trabalho é outra coisa, você é engenheiro mecânico, por exemplo, mas você tem que tratar com papeladas também. Muito provavelmente você também tem que tratar com papeladas. Então, por que não tratar da forma mais ágil e rápida e produtiva possível, né? Com essa papelada, para que você possa até dar mais foco para o seu trabalho principal, digamos assim, né? Para a sua atividade que vai gerar dados para a sua planilha, né? Então, enfim, voltando aqui, Excel, né? Existem algumas formas, algumas manipulações que a gente consegue fazer no Excel. Se vocês pesquisarem aí no YouTube, vocês vão encontrar muito material, muito conteúdo sobre isso, mas principalmente sobre fórmulas de formatação condicional e macros também, né? Já falo das macros também. E, enfim, então, falando bem brevemente, o foco aqui não vai ser tanto fórmulas de formatação condicional, vai ser bem mais VBA, né? Mas fórmulas, enfim, dando uma definição bem reduzida, é basicamente uma equaçãozinha ali que você joga numa célula igual, soma, né, uma funçãozinha igual, soma, e você preenche os valores dentro, e isso ele já calcula automaticamente, né, para você já te dar o resultado. Ou então, também comparação, né, é possível fazer comparação utilizando fórmulas. Então, assim, o valor dessa célula foi igual assim, retorne o texto validado, sabe? Isso é muito possível fazer com formatação condicional, né? Seria ali uma regra pré-definida de como vai ficar a minha célula, qual vai ser o formato que ela vai ficar com fundo branco, vai ficar com fundo laranja, verde, qual vai ser o texto que vai ser exibido, não vai ser exibido texto nenhum, né? A partir do recebimento de um dado com
cara a minha célula, né, a minha tabela, o meu arranjo, pensando mais amplamente, vai ficar. Isso seria a formatação funcional. E VBA, que é, como eu falei, no que vamos focar, né, seria o Visual Basic for Applications, que basicamente é o Visual Basic, né, a linguagem de programação Visual Basic, adaptada para as ferramentas Office. Então, você consegue utilizar, codificar, né, no Visual Basic para o Word, para o Excel. Você consegue embarcar esses códigos, né, nessas ferramentas de forma que de alguma forma você chame esse código e esse código faça já algo para você. Então, quero construir uma tabela, né? Quero preencher uma tabela com dados de uma outra planilha, inclusive. Então, você pode fazer um código com isso, né? Botar ali no botão. Quando você apertar o botão, esse código vai abrir a planilha, numa outra planilha que está naquele diretório que você disse que está. Vai copiar as linhas e as colunas que você pediu para copiar e vai jogar nesse novo arquivo onde você está chamando código, sabe? Isso é 100% possível. Eu já fiz muitas vezes. Então, é isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês, assim, de forma bem breve, né? Devido ao tempo também devido à complexidade, né, das coisas. Então, vamos ao nosso hands-on, né? Que vai ser realmente uma tentativa de mostrar o conceito para vocês, algumas funcionalidades de uma forma bem simples, né? Pensando aí também, tem pessoas que talvez nunca nem tenham tido contato com programação, não tem um pré-requisito para estar assistindo isso aqui, né? Então, mostrar de uma forma bem simples, mas que dê uma visão para vocês como aplicar em cenários mais complexos. Então, por exemplo, preenchimento de uma matriz de dados com restrição de edição. Então, por exemplo, eu quero ter eu vou sempre passar para o meu time uma planilha, né, que deve ser sempre preenchida em uma ordem específica, né. A única coisa que vai mudar é o valor. O restante da planilha não deve ser mudado nada, né. Então, como fazer isso, né? Já dando um spoiler, vamos usar um user form, vou mostrar o que é um user form. E com esse user form a gente realmente puxa os valores e daí o código que a gente vai fazer do VBA vai jogar para a nossa planilha, sabe? Então não necessariamente a pessoa vai estar digitando uma planilha, vai estar no user form e o user form vai estar colando lá os dados de uma forma bem simples para realmente passar um entendimento de como fazer, né? De como aplicar para cenários mais complexos. Vamos lá. Bom, pessoal, então, né, vamos aqui ao nosso hands-on. Então, eu tenho aqui essa tabela pré-definida, pré-preparada, para mostrar para vocês, né, como utilizar o VBA, como codificar em VBA aqui, de uma forma bem simples, até porque, mais uma vez, não existe um pré-requisito para estar assistindo essa atividade aqui, né? Então a ideia é que pessoas com pouco conhecimento, codificação, consigam fazer, né? Aqui não é um curso avançado de Excel, então vai ser algo realmente bem simples. Mas para dar essa ideia do que é o VBA, como é que eu utilizo ele aqui no Excel e o que eu posso fazer de mais avançado com ele, né? Para dar uma ideia, e daí eu preciso de uma criatividade de vocês, né? Então, qual que vai ser a ideia? Vai ser preencher, né, essa minha tabelinha, minha matriz aqui, com atividades por dias da semana. Então, eu tenho um dia pensando na semana que vem, né? Pensando aqui no dia que eu tô gravando. Está lá, segunda-feira, o que eu vou fazer, né? Então, eu posso fazer adicionar uma atividade aqui, outra atividade aqui, outra atividade aqui, outra atividade aqui, ou então posso deixar uma atividade, ou posso adicionar aqui toda essa minha linha aqui, esse meu range aqui formatado de linhas, né, de linha. E a mesma lógica para os dias aqui embaixo. No dia 10 eu vou caminhar, depois eu vou ler um livro, depois eu vou trabalhar, enfim. E aqui por diante, né? Assim por diante, é só um exemplo. O que realmente vai nos interessar é o código. Então vamos lá, como é que eu abro o VBA, né? Então, no caso, como é que você abre a plataforma de desenvolvimento? Se você ver aqui, tem escrito Visual Basic. É aqui onde a mágica começa, né?
Normalmente, se você iniciar aqui o Excel, ele começa no Home, né? Então, você tem que vir aqui na aba Developer para dar início à sua caminhada no VBA. Mais uma observação, né? Não são todas as versões do Excel que possuem a aba Desenvolvedor, né? Você tem que ver aí, joga lá na página oficial da Microsoft, eles têm lá certamente dizendo quais que tem. Uma coisa que eu tenho certeza é que a versão web não tem que ser na versão desktop, beleza? Então vamos lá, clica aqui no Visual Basic, que ele vai abrir essa tela aqui bem bonitinha pra gente, né? Que é onde vamos realmente botar a mão na massa, né? Aqui nesse segundo ícone da segunda barra, né, de ferramentas, temos a opção aqui de inserir um user form, um módulo ou uma classe de módulo. A gente que vai trabalhar com user form, né? Eu acredito que só com user form. Vamos ver aí conforme a gente for caminhando. Mas vamos aqui para o user form. E o que seria o user form? Seria basicamente uma tela, né? Que a gente vai abrir. A partir de uma ação, a gente vai abrir uma tela. Só que a gente tem que preparar essa tela, né? Sabe, quando a gente vai fechar um arquivo que a gente não salvou, aparece lá aquele pop-up informando. Tem certeza que você quer fechar isso aqui? Então, aqui é quase a mesma ideia, entre aspas, a mesma ideia. Então, a gente vai clicar em alguma coisa, isso daqui que a gente vai fazer vai abrir e todas as ações que essa telinha aqui for ter, nós que vamos criar. Então, o que eu quero? Como eu falei, eu quero preencher aquela tabela ali, né? Toda linha vai estar relacionada a um dia da semana, né? Então, o que eu preciso fazer para conseguir, né, adicionar uma tarefa, sem ser manualmente, sendo aqui usando essa janelinha, né? Essa janelinha, vamos chamar de janelinha, essa janelinha, né? Pensando aí também, por exemplo, eu tenho aparência, né? Por que o dinheiro que eu não vou querer botar manualmente? Porque eu vou ter o trabalho de criar uma janelinha, né, cheia de campos de preenchimento pré-definidos. Pense que em ambientes corporativos, você muito provavelmente tem equipes grandes e equipes até multidisciplinares, né? Então, você pode querer restringir um pouco a edição de um arquivo compartilhado, né? Vai rodar por muitas pessoas aquele arquivo, então digamos que por padrão na sua empresa, todo tipo de prova de conceito é registrado em uma planilha com X formatação. Essa planilha vai rodar por umas 15 pessoas. Você não quer correr o risco de perder um dado, né? Ou seja lá o que for, perder uma formatação, porque alguém acidentalmente alterou algo que não deveria ter alterado, apagou uma linha sem querer. Você não quer isso. Então você tem a possibilidade, né? Eu posso até mostrar daqui a pouco. Tem a possibilidade de bloquear a edição, né, da tabela do Excel. E para isso, adicionando uma senha, você adiciona uma senha, bloquear a edição da planilha. A pessoa, se clicar, não vai conseguir editar nada, não vai conseguir inserir linha, digitar texto, não vai conseguir fazer nada, né? Ou ela só vai conseguir fazer algo ao clicar, por exemplo, no que a gente está fazendo aqui, ao clicar em um botão que vai abrir um formulário e um formulário que vai inserir para a pessoa. Entendeu? É como se fosse uma tela ali antes, sabe? Tem aqui minha planilha realmente com os dados, mas aqui o usuário só vai ter contato com essa tela, né, com a minha janelinha, para estar inserindo dados a fim de realmente controlar e preservar informação, né? Então pense em larga escala. Aqui no nosso exemplo, como eu falei, ela é básica, né? Provavelmente não terá tanta necessidade de algo tão rebuscado, né? Mas para ambientes maiores, necessidades maiores, enfim, para planilhas mais pesadas, etc., é uma boa implementação, beleza? Aí vamos para os reformas. Como alterar isso aqui? Então, como eu falei, minha intenção é o quê? Com base na minha coluna, né? Trazer, com base na coluna, inserir dado em outra, né? Numa coluna do lado sempre, né? Então, tem uma célula aqui na esquerda, então eu quero adicionar a informação sempre na direita em sequência, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber em qual linha que eu quero adicionar, né? Eu quero adicionar a linha da data da segunda, ou eu quero adicionar a letra da data da terça, né? E quando eu for adicionar na célula ao lado, eu tenho que antes saber se eu já não adicionei alguma coisa, tá? Então, são algumas validações que eu tenho que ir fazendo, né, ao longo do processo.
né? Talvez esse vídeo fique um pouco longo, porque, enfim, são vários pequenos processos, várias pequenas etapas. Se eu perceber que ficou longo, eu vou adiantar ou eu vou cortar, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pôr a cara na nossa janelinha, né? Vamos fazer a cara da nossa janelinha, algo bem simples. Então, primeiro eu quero tirar esse fundo aqui. Mudei aqui o nome da que vai ser exibido, né, quando a gente abrir a tarefa. Vou adicionar aqui duas coisinhas. Isso aqui é um texto, né? É um bloco de texto. Então, qual vai ser o texto que eu quero que o usuário veja, né, no primeiro momento que ele abrir essa janela, né? Então, primeiro, como eu falei, eu tenho que saber para qual dia da semana eu estou adicionando tarefa. Então, escolha o dia da tarefa, né? Vou abaixar um pouquinho aqui. Eita, peraí. Faltando. Mudar aqui. O tamanho. Não sou falta dessa fonte, não. Universe. Aqui ou melhor, aqui eu vou precisar relacionar, né? Trazer uma lista. Para eu trazer uma lista, eu preciso desse tipo aqui, né? Caixa de combinação, tá? Aí sempre que eu clicar nessa setinha para baixo, ele vai me trazer uma relação né, de dias que tem ali naquela coluna. Deixa eu ver aqui também. Ou melhor, aqui eu vou deixar 10, porque senão fica muito grande. 11, deixa eu... e mudar essa cara feia aqui também dele. Opa. Nossa, tá doideira aqui. Não. Bugou. Misericórdia. Esse é o momento que eu corro. Cadê meu pai? Aqui. Pronto. Aqui, né, eu vim aqui e adicionei esse estilo que deixa um pouco mais, né, achatado, digamos. Eu prefiro, preferência minha. E aqui eu vou precisar de outro texto, que é instruindo a adicionar a tarefa em si, né? Então aqui no label eu vou botar digite a tarefa que deseja adicionar. Aqui eu vou alterar o tipo de fonte, onde eu estou usando. Eu deixei 11 lá, não foi? Acho que foi, ou melhor, que foi 12. E dentro, né, do seletor que foi 12. Aqui foi 12 bastante. E agora eu vou precisar de um outro tipo de caixa de texto, né, que vai estar recebendo o meu texto, informando a tarefa que eu quero adicionar, né? Então,
fazer isso aqui também. Deixar mais juntinho. Então, botei esse daqui, né? O caixa de texto, literalmente, né? Que é uma caixa de texto onde a pessoa vai digitar, né? E o texto que ela digitou é o que vai ser recolhido. Aqui, novamente, de cima, é uma lista, né? Ele vai trazer uma lista, a pessoa vai selecionar a lista, o item da lista. E nesse daqui, a pessoa vai digitar e o texto que foi digitado aqui vai ser recolhido. Deixa eu alterar aqui também o Leon Universe. E aqui é e vou adicionar a mesma formatação. Tá dando uma bugadinha, guys. De edit. Pronto. Eu acho mais bacana. Vamos dar uma olhada como tá ficando. Ó. Adiciona a tarefa. Escolha o dia da tarefa. Aí aqui vai receber a relação, que eu vou fazer essa relação. E aqui eu vou adicionar o texto, né? O nome da minha tarefa. Vou só fazer isso aqui. Não, vou fazer mais simplicidade daquele campo tão grande. Né? Pronto, então o nosso user form está pronto. Simples assim, tá vendo? Não precisa ser nada de outro mundo. Agora a gente tem que adicionar funcionalidade a esse user form, tá vendo? Então vamos lá. Quando eu clico aqui, né? Eu vou perceber que tem esse texto aqui embaixo, né? Provavelmente porque em algum momento eu cliquei no label e ele entendeu que eu estava querendo adicionar um código ao label, né? Sempre que eu clico, deixa eu voltar aqui. Sempre que eu clico em qualquer espaço aqui do user form, ele entende que eu quero adicionar um código a esse espaço, tá? Então, por exemplo, se eu chegar aqui embaixo e clicar... Perdão. Então, se eu chego ali e clico, né? Ele vai abrir aqui esse, não é bem um cabeçalho, né, mas é um textozinho prévio, né, um código prévio, inicial, básico, né, então aqui eu tô abrindo meu código, digamos assim, que eu tô fechando, né, então tudo que eu for fazer, eu vou fazer aqui dentro. Então ele sempre que eu clicar, ele vai abrir isso aqui, né, pensando que ele tá me preparando para adicionar um código aqui dentro, né. Então ele sempre que a gente clica, ele abre. Então, na realidade, deixa eu apagar tudo isso aqui, né, fingindo que eu não cliquei em nada, eu só adicionei aqui. Então, fiz meu user form, agora eu vou clicar pela primeira vez nisso daqui. É isso aqui que vocês têm que ver, tá vendo? Se não verem, se aconteceu que nem eu, que cliquei em algum momento sem querer e ele adicionou o código, não tem problema, porque se vocês perceberem, vou fazer propositalmente agora. Ele cria essa linha, ou seja, o que eu fizer antes desse end sub, né, que é o final do meu código acima, ele não vai executar quando eu clicar, né, no botão. Então não tem problema, tá? Então vamos aqui. Então, perceba, private sub como box change. O que ele está me dizendo aqui? Sempre que esse campo aqui mudar, ele vai fazer algo, né? Então, o que eu quero que aconteça quando esse campo daqui mude, né? Nesse momento, o que eu acho interessante? Sempre que eu selecionar uma data diferente, eu posso limpar alguma coisa que escrevi aqui. Por exemplo, eu comecei a escrever a tarefa para segunda-feira, né? Mas não quero mais estar digitando no local errado, então vou trocar a data. Ou melhor, eu já digitei, né? E foi até bom. Eu esqueci de duas coisinhas aqui, gente. Perdão. Os botões, né? Os botões de OK e os botões de cancelar a ação. Mas voltando. Esse change, deixa eu só fazer essa explicação. Private sub combo box change, né? Então, sempre que eu tiver uma alteração de seleção ali na lista, né? Ele vai executar uma ação. Nesse momento, vamos congelar e voltar para consertar aqui, que eu esqueci. Adicionar um botão de comando, tá? Então, eu vou ter aqui um botão, o OK. E aqui eu vou ter outro botão, que vai ser o cancelar.
Deixa eu fazer um truque, ó. Ctrl X, Ctrl V. Ele centraliza, né? Então eu vou descendo aqui. Opa. Vou descer aqui e vou tentar deixar mais ou menos centralizado. Não vamos esforçar muito não. Pra não comer muito tempo. Né? Então vamos fingir que isso aqui tá centralizado. Pronto. Então esse aqui vai ser meu botão do Caption. Né? Eu até perdi o que eu tô falando. Mas o Caption que eu tô alterando é para mudar o nome tá dentro do que vai ser exibido, né? Então, quando eu abro ali do Play para ver o user form, aparece aqui esse texto, isso aqui dessa forma. Aqui vai aparecer agora o texto OK. Né? E esse aqui eu vou usar para cancelar a ação. Vamos lá, cancel. Cancel. Pronto. Né? Pronto, então vamos começar pelo princípio, pelo mais importante, né? O mais importante não, que tudo aqui no final vai ser importante, né? Então vamos começar pela nossa ação principal, que é adicionar a tarefa, né? Então eu venho aqui, né, no text box, change, ou seja, ou melhor, vamos aqui no OK, né? Que é o que vai realmente lançar o código para a planilha, propriamente dizendo, né? Porque o que acontece? Eu só quero que o texto entre na minha planilha quando eu falar OK, né? Quando eu clicar aqui no OK. Então, quando eu clicar no cancelar, ou melhor, eu deixei cancel em inglês, perdão, gente. Ai, é muita coisa na minha cabeça. Cancelar, pronto. Aqui eu cancelo minha ação. Cancel, foi mal. Eu normalmente faço isso aqui em inglês. Enfim, perdão. Enfim, voltando, né? Então vamos começar aqui pelo OK, né? Ou seja, o código só vai preencher a minha planilha, a minha célula selecionada, quando eu clicar o botão. Do contrário, não tem que mudar nada na minha planilha. Se eu abrir o formulário, não tem que mudar nada na minha planilha. Se eu selecionei ali, não tem que mudar nada na minha planilha. Se eu digitei o código aqui, não tem que mudar nada. Só vai mudar se eu apertar OK. É bom ter isso na cabeça. Não sou, eu preenchi tudo. Mudei de ideia, quero cancelar. Ele tem que alterar alguma coisa na planilha? Não, ele tem que só fechar pronto. Beleza? Eu acho que talvez seja até o mais fácil de ser feito. Né? Então vamos começar pelo cancelar para dar muita confiança. Deixa eu apagar esse tanto de besteira aqui. Começar do zero. Vamos lá. Como eu falei, não faz diferença, porém todavia, entretanto, né, me incomoda um pouco, né? Então vamos lá. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fechando o user form. Então, eu vou primeiro deixar claro aqui para mim, para todo mundo que venha ver esse código no momento, né, que está sendo feito. Fecha o user form, né? Pronto. Como é que eu faço para fechar o user form? Primeiro eu tenho que chamar a janela, né? Que é onde, ou melhor, eu tenho que chamar a janela para fechar a janela, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer chamo ou melhor, na tabulação aqui, unload user form. Isso é o suficiente, é literalmente uma linha de código que eu tô falando. Fecha o form 1, né? Vamos testar. Deixa eu ver aqui, dar um play, cancelar. Fechou, encerrou. Beleza. Primeiro código feito. Agora vamos aqui no OK, né? O que eu quero que aconteça quando eu clique em OK. Eu quero, mais uma vez, preencher eu quero fazer isso aqui. Eu quero que ele encontre, né, a qual data estou me referindo, e quero que ele preencha sempre ao lado direito, a depender se algo já foi preenchido ou não, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos lá pro código e conforme a gente fazendo, eu vou explicando, né? Então aqui estamos explicando,
quem quer que venha ver esse código interno, né? Aqui eu adiciono tarefa em célula. Pronto. E perdão, gente, se alguém que não tenha muito contato com Excel, mas o que seria a célula, né? Seria cada um desses quadradinhos aqui que estão ficando verdes, tá vendo? Então, eu tenho a célula A4, eu tenho a célula B4, eu tenho a célula C4. Na linha 5 eu tenho a célula C5, entendeu? São cada um desses bloquinhos para receber um texto, um dado, são minhas células, tá? E eu provavelmente vou falar range também. E o que é range? Range seria, como dizer, seria um espaço range. A gente usa por tanto tempo a palavra em inglês, né, que a gente se desacostuma. Mas seria isso daqui, tá vendo? Seria uma quantidade de células, né? Um espaço, né, definido de células, né? Range. Então eu tenho um range aqui de T5 até U13, né? Vou selecionar de novo. De T5 até U13. Isso aqui esse range, se a gente for precisar fazer menção a esse quadrado aqui, esse retângulo aqui, né? Eu falaria que o range, pro Excel, seria o range de T5 a U13, entendeu? Ele selecionaria tudo isso aqui. Mas vamos lá, volta. Adiciono tarefa em célula. Primeiro, como eu falei, eu tenho que comparar o dia que eu vou escolher lá no meu user-form com os dias da minha tabela, ou os textos da minha tabela, né, da minha coluna de dados, de dias, né? Então, vamos lá. Então, primeiro eu tenho que saber, né, ou melhor, não é que eu tenho que saber, eu tenho que ter o nome de onde eu vou estar retirando o texto para comparar com o texto que eu tenho lá na minha coluna, né? Então, vamos lá. O nome desse seletor, né? Desse seletor de lista, tá Combo Box 1, tá? Eu vou deixar todos os nomes padronizados mesmo para economizar tempo. Mas a gente pode mudar esses nomes aqui, tá? Então, volta aqui para o texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar, né? Vou comparar. Compara a qual dia da minha tabela, ou melhor, compara qual dia, compara o dia selecionado no user-form com o dia da minha tabela, né? Como é que eu faço a comparação? O famoso if, bom invés if, né? Pra quem já tem misericórdia, pra quem já tem contato com programação antes, né? Então, se combo box ponto value, ou seja, se o valor do combo box 1 for igual a, ou melhor, igual a seria se eu tivesse, por exemplo, existem duas formas de fazer, não necessariamente está errado, né? Mas na programação tem uma forma de fazer e tem uma forma boa de fazer, sempre, né? Tem que ter uma forma otimizada, né, de fazer. Ambas funcionam ótimo, perfeito, né? Mas tem forma otimizada. Então a gente poderia fazer aqui uma comparação linha por linha de criar, né, um if aqui para comparar para cada uma das datas, uma vez que eu sei quais são essas datas, poderia. Mas, né, vai ficar custoso aqui, digamos. Então, o que eu vou fazer vai ser um loop, né? Então, vou fazer um loop no range de dados que eu tenho. Muito mais prático. Então, vamos lá. Para, né? For each. Aí eu tenho que dar um nome, né? Um pseudonome aí para ou melhor, o nome temporário para a célula ali que eu vou estar analisando, vou chamar para cada dia, né?
foi de dia. Aí eu tenho que passar qual o range, né? Que tá meu... O range dos meus dias, né? Range. Deixa eu até confirmar aqui. Aqui qual é o meu range, né? Como eu falei, eu sempre tenho um range. O range pode ser, né, 2 colunas, 3, 4 e suas linhas. Ou pode ser só uma coluna mesmo, né? Suas linhas. Então eu tenho um range aqui do D7 até o D13, né? Então, vamos ver aqui. Do D7, 2 pontos ao D13, tá? Que é assim que se fala, assim. Opa. Reclamou para, aspas. Reclamou para 10 aspas, né? Next é pra fechar. O for, né? For it. Tá, então, pra cada dia, ou seja, entenda que dia, eu acho que eu vou até mudar dia, pra ficar talvez mais claro. Célula. Beleza? Então, pra cada célula, aqui, né, no meu range, literalmente isso, para cada célula daquelas que tá no meu range, né, então D7, D8, D13, tem que estar aqui, vai, D7, D3, tô voltando, não, D7, D8, D9 até o D13, ele vai comparar, né, aqui é o meu if, e if célula foi igual a ao valor do combo box, né? Combo box. Deixa eu até confirmar se esse then end. Ou seja, já fechei aqui só pra não. É boa prática pra não esquecer, né? Já fechei meu dígito pra ele não reclamar, né? Mas aqui vai entrar ainda meu texto, né? Instrutivo, que vai ser. Deixa eu botar até acima aqui. Olha, ó. Antes de comprar, deixa eu só confirmar o nome do combo box. Que é esse aqui, combo box 1. Só isso. Ok, combo box 1. Beleza. Se for igual a, velho, né? Se for igual ao valor do combo box 1. O combo box 1 é o objeto completo, digamos assim. O valor é o atributo dele. Atributo, propriedade, enfim. Só que tá estudando PO, né? Os conceitos são muito bola na cabeça deles, né? Mas o velho é o texto que vai estar dentro, selecionado daquele combo box. Então, como é que eu posso criar aqui uma regra geral? Em programação basicamente isso, é criar uma regra geral, né, que funcione para todos os cenários. Né? Qual que eu posso fazer para que funcione para todos os cenários? Eu sei que eu sempre vou adicionar partindo daqui. Eu nunca vou adicionar partindo daqui, porque aqui é onde estão as minhas datas, né? Sempre partindo daqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro, saber se aqui já não foi preenchido algo, né? Se não foi, eu jogo aqui. Ou melhor, se não foi, eu jogo aqui. Se já foi, eu tenho que jogar na próxima limpa. Na próxima limpa. Não é que foi preenchido aqui, beleza, então vou para a próxima, não. Tá preenchido aqui, beleza, a próxima tá limpa. Se tiver, eu jogo na próxima. Se não tiver, a próxima tá limpa. Se tiver, jogo, senão a próxima tá limpa. Sempre se perguntando, né, no loop, a próxima tá limpa. Assim, eu poderia ser um pouco mais, como dizer, um pouco mais meticulosa e pensar nesse momento que em algum momento que eu pedir o próximo, isso daqui não vai estar na minha formatação padrão de tarefas, né? Ou seja, vai cair aqui no bloquinho branco. Poderia pensar em tratar isso, só que vai ficar bem longo. Mas pensem que, para que eu não preencha aqui, só preencha nesse range aqui que está formatado, eu posso comparar se isso aqui não é uma célula em branco, né? Literalmente, isso aqui tá em branco, tá sem formatação, então ele não tira. Tá com formatação porque eles não são brancas, né? Mas eu poderia checar isso, se eu tentar extrair algum dado dessa célula daqui, né? Desse meu próximo, para confirmar que é uma célula que tá com essa formatação aqui, né? Com as bordas pretas grossas e etc. Mas eu não vou ser tão minuciosa assim, não. Vou acreditar que vai estar tudo formatado, né? Vou só pensar em tratar um caso que é o mais severo, que seria o de sobrescrever algo que já foi escrito, né?
Então, vamos lá. Eu tenho que fazer o quê? Se o valor da minha célula, desse range, do range das datas, for igual ao que foi preenchido, e que foi selecionado, então eu vou buscar, a partir desse range aqui, né, desse valor dessa minha célula, no caso da F7, se ela está limpa, se não, se as próximas estão limpas. Então, eu vou vir aqui em if várias formas de fazer, né? Aquilo, eu vou fazendo da forma mais simples, depois eu vou dando algumas ressalvas, e já tem várias aqui, né? Mas vamos fazer da forma simples, que vai ser só incrementado, tá? Depois. Se Cells é a função que chama aqui célula, né? Se uma célula D7, ou melhor, isso, se uma célula D7, eu posso usar aqui uma outra coisa, que é o isEmpty. isEmpty é como se fosse, né? Rapaz, ele reclama. Ele tá fora, ele reclama. É uma função que vai comparar, né, se o valor da célula que eu passei, ou do range que eu passei, se é vazio. Se for vazio, ele vai retornar verdadeiro ou falso, né? Quando eu tava fechando aqui, deixa eu ver se ele aparece. Não vai aparecer. Mas ele tá aparecendo boolean, ou seja, ele vai retornar um valor booleano. Então, se isso aqui for igual a true, ou seja, se tiver reclama, se tiver vazio, verdadeiro, então, then, a gente diz aqui, dá pra fechar. Então, eu jogo meu texto lá. Onde é que tá o meu texto? Tem que pegar meu texto onde meu texto tá, não é mesmo? Tem que pegar meu texto daqui, olha. Text box 1. Então, eu vou fazer com que o valor da minha célula, aqui nesse caso, né, eu sei que é a própria célula D7, né, vai ser igual a text box 1 ponto velho. Opa. Ponto velho. Igual ao valor daquele da caixa de texto, né? Tá. Agora, se for falso o retorno, né, dele, eu tenho que tratar isso também. Então aqui else, né? Se for vazio, faça isso. Se não, else, eu vou procurar pelo próximo vazio. Quem que é o próximo da minha célula D7? É a D8. E depois D9, depois D10. Eu vou fazer para cada uma das próximas? Obviamente que não, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar if, ou melhor, vamos bolar uma estratégia melhor ainda. Tá, se for... se não for, tem que ir pro próximo. Else.
Se não, eu posso abordar de outra forma, né? Se não, pensando aqui, esse código não vai ficar ideal, né? Eu tô fazendo, já tô assim, coçando com as coisas que eu tô fazendo, que deveria ser mais generalístico. Mas não vai ser tão geral assim, por conta do tempo, né? Então aqui eu sei que eu vou sempre adicionar daqui até aqui, né? Então vai ser do F7 até o R7 que eu vou adicionar. Então eu vou pensar que eu sei o meu range, né? Então, outra forma. For each. Não posso dar o mesmo nome agora. Eu tô dentro aqui do mesmo for. For each. Vou botar celinha. Celinha, né? Cada celular minha. Vou tirar 2 L aqui. Deixar. PT. Pera, cada celinha. In range. Do F7. Inclusive tem um erro ali em cima. F7 até o R7, se eu bem me lembro. Next. O next é para ir para o próximo. Para a próxima celinha aqui. Aqui é a próxima célula. Só observe eu tenho comparado com o F7. Né? Não é D7 não, aqui é F7. Tá, beleza. Então, para todo aquele range que eu vou fazer, vou ver o próximo. Né? If. Opa. If is empty. If is empty. Cells. Ou melhor, cells não. If is empty, celinha. Né? Que ele já vai me trazer a célula que eu tô conferindo. Né? E não é nem do F7 também, porque o F7 eu já conferi lá em cima, não é mesmo? Pois é. Vamos ignorar esse erro aqui. Sempre que você sair e não tiver contato com a sentença, o VBA vai largar um prompt na sua cara. Vai ter certeza. Todas as vezes, cara. Ferramenta um pouquinho mais antiga é assim, não tem sublinhando, bonitinho, não. O erro de sintaxe grave é um prompt, um pop-up na sua cara. Vai voltando. If exempt celinha. Then, ou igual a true. Lembrando que isso aqui é um booleano, que eu tenho que comprar um valor booleano. Then, end if. Lembrando, a gente tá botando end if em seguida, mas não é pra ficar em seguida não. End if é question if, ou seja, tudo que eu vou fazer a partir do meu if, eu vou fazer dentro, antes do end if, beleza? Pronto. Se a minha célula desse range que eu tô percorrendo for vazio, verdade, então eu vou jogar esse texto nessa minha célula, ou seja, eu vou fazer com que celinha linha seja igual a... Só confirmar uma coisa? Não, essa aqui não. É igual a text box. Tá vendo? Ó, tá, velho. Né? E eu vou... Cara, o VBA tem uma característica muito chata que ele, a depender do comando que você faça, enfim, nem entendo muito bem essa, porque ele altera automaticamente o nome da sua variável. Um mistério pra mim até hoje isso, mas ele muda do nada, então tem que ficar atento a isso. Enfim. Pronto, e aí eu vou fazer o quê? Exit. Eu vou exit for. Vou sair, né, do meu if. Aqui, eu vou sair do meu for, ou seja, eu vou sair dessa varredura aqui, né? Já encontrei a célula vazia, já joguei o texto lá, então porque ficar continuando lá na linha olhando se o próximo é vazio ou não, né? Encontrei, preenchi, saí do for, desse for aqui, né? O outro vai continuar rodando. Se não, ele vai ir pro próximo, não precisa especificar aqui o se não, percebe?
Então, beleza. Né? Basicamente isso. Né? Deixa eu até tentar especificar um pouquinho mais aqui. Que seria confere se a célula ou as células, existe célula na minha coluna de dias, né, da semana é igual ao texto selecionado na minha lista, na minha relação. Vou botar isso para não ficar tão grande. Mas esse é o texto selecionado. Nós sabemos de onde, com o Bobox. Aqui eu confiro se a primeira célula, que é a minha F7, está vazia. Não é célula de tarefas, né? De tarefas. F7 está vazia. Se não, ou se sim, né? Se sim, está vazia. Se sim, preenche a F7. Se não, ela procura a próxima célula da linha 7 vazia. Vai correr um pouquinho aqui, uma paciência, né? Vazia. Pronto. Só puxar um pouquinho. E aqui eu procuro por próxima célula da linha 7 vazia. Perdão também, gente, isso aqui em verde são comentários, para quem nunca teve comunicações com programação. Ou seja, só que o RHDL que está aqui em preto e em azul. O que está em verde, que eu estou sempre iniciando com essa aspas simples, é comentário. Ou seja, é só com o intuito de informar para quem for ter contato com isso aqui, o que está acontecendo, até para eu mesmo, que daqui a um mês eu pegar essa que eu não lembro. Muito código na cabeça, isso aqui eu já não lembro, entendeu? Então, basicamente isso. Deixa eu ver se eu não me passei nada. Isso aqui ainda tenho que confirmar se vai funcionar. Por exemplo, não são todos os casos que ele funciona. Às vezes vale mais a pena ver se fazer um grande, tipo, entre aspas, sabe? Se as aspas se for vazio, enfim, acredito que. Tá. Aqui, o que aqui eu também posso adicionar o exit for. Por exemplo, se for igual, eu vou fazer tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Eu posso também botar o exit for aqui. Por quê? Porque eu não preciso percorrer mais nada. Se eu já encontrei o que atende, né? Para poupar aqui meu processamento. Então, o que eu fiz? Eu copiei aqui, deixa eu falar antes de acabar o meu if, né? Se eu encontrei. Se eu não encontrei, eu tenho que continuar procurando. Então, cuidado. Pronto, eu acredito que seja isso, gente. Mas não acabou. Por quê? Se eu executo aqui o meu userform, dá um playzinho aqui, eu ainda não tenho nada aqui, né? Eu tenho que ter alguma coisa aqui dentro para conseguir parar e realmente rodar meu código. Então, eu tenho que ter um outro código. Um outro código para preencher essa lista previamente, né? E como eu falei, aqui eu tenho algumas observações que podem dar problema no VBA. Que eu estou fazendo uma referência a um range, mas o meu VBA não sabe exatamente de qual planilha é esse range, né? Ele pode funcionar? Pode, porque de praxe ele sempre puxa da planilha ativa. Mas se você tiver com 3, 4 planilhas abertas, pode dar problema. Eu já vi dar problema, entendeu?
ele fica confuso, tipo, não sei de qual que eu tenho que pegar. Tipo, eu tô com uma coisa selecionada em uma planilha, mas tô com essa aqui aberta. Ele fica confuso, sabe? Já aconteceu de rodar um código, ele tá varrendo lá na outra lista, em outra planilha, outro arquivo, aberto para o design, outro arquivo, né? Porque ele ficou confuso, sabe? Então, é bom fazer isso aqui, olha. Fazer como se fosse um cabeçalhozinho. Né? Eu estou definindo uma variável chamada ws workbook. O que eu estou fazendo aqui? Ou melhor, ws não, wb. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que essa variável aqui vai armazenar dados de um workbook, né? O que seria o workbook? O workbook é o arquivo. É todo o arquivo completo, né? E aqui eu vou fazer o de WS, porque eu estava me adiantando ali. É esse. Worksheet. Worksheet. Quem que é o worksheet? O worksheet é a planilha. Isso daqui é o worksheet. Isso daqui é o worksheet. Isso aqui é o worksheet. Tá vendo? Então, quando em inglês a gente cria, ele fica sheet. Quando a gente em português fica planilha, né? Sheet de planilha. Então, quando a gente faz em português, tem planilha 1, planilha 2, planilha 3. Em inglês é sheet 1, sheet 2, sheet 3, né? Cara, o Excel gosta de reclamar. Bastante, inclusive, viu? Mas enfim, fecha parênteses. Então, isso daqui é um worksheet, né? Então, o que eu vou fazer? De boa prática aqui. Então, aqui, set o WB, né? Que é a minha variável workbook, como workbooks. E aqui eu passo o nome. Detalhe, eu faço também o tipo de arquivo, né? Pra senão, subir, né? Você vai botar só o nome, talvez ele não funcione, você vai botar o tipo de arquivo. Que nem tá aqui, ó, em cima. Atividade, score, meninas.xl, SX, que é o tipo de arquivos, né? Do Excel com macros. Macros, códigos, né? Pronto, e agora eu vou setar o WS. E tem um truquezinho aqui no WS, que é o WB, né? Ponto worksheet. Sheets. Plural. E aqui eu passo o nome também, né? Org. Semanal. Então aqui eu passei o nome do meu arquivo e passei o nome da minha planilha, né? E a gente, por que você botou o WB aqui na frente? Porque eu estou especificando que a minha planilha é desse arquivo que eu disse acima, que é o que eu estou usando. Não é para você encontrar um org semanal, uma outra planilha que está aqui aberta, junto e alterar lá. É para alterar nessa daqui, nesse arquivo. É só para deixar bem claro. Então aqui em Range, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou ir puxando as informações do que eu tô falando no meu range, que está dentro dessa planilha, que está dentro desse workbook. Range, planilha, workbook. Aqui você vai varrer, né? Nesse range dessa planilha, desse workbook. E vou reproduzir isso aqui, olha. WS ponto, ele já entende. E só, o que eu tô vendo é isso. Pronto. Sempre que eu falei range aqui, WS, aqui também acho que dá pra fazer, se eu me lembro, dá pra fazer WS Celsius. WS, pronto, Celsius. Só pra dar a certeza pro Excel o que ele tem que fazer. Mas, como eu falei, antes de rodar isso aqui, eu tenho que ter um outro código, né? Auxiliar, digamos assim. O que é que eu vou fazer agora? O módulo. Isso aqui foi só o userform. Só o userform, galera. Agora a gente vai aqui pro form, ou pro módulo, que é onde eu vou realmente fazer a chamada disso daqui, para isso aqui aparecer, né? Então, aqui o módulo, você vê que ele não me deu um textinho para ele, né? Mas a gente pode criar aqui, que é o nome, né, do meu programa, no caso, o tipo de programa, ou seja, uma subtarefa, o tipo dessa subtarefa que vai ser, posso chamar bem de praxe, chama userform, bem de praxe. Quando eu dou enter, ele já traz o restante da informação, ele complementa, pelo menos isso ele faz. Tá, informação, aqui,
chama userform, userform 1. Vai que, né, alguém quer implementar outra coisa, bota outro userform aqui. E tem algumas etapas. Eu vou, antes de chamar o userform, eu tenho que preencher aquele campo, né, do combo box, que é o da lista, com os dados da minha coluna, daquele meu range, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui. Pronto. Pequeno corte, mas agora, o que eu fiz? Eu peguei aqui o cabeçalho, né? Agora eu tô num módulo que vai chamar o userform. Então, aqui eu chamei o cabeçalho lá, eu já tinha feito no userform, né? no botão OK do userform, porque é o mesmo ambiente, então dá pra chamar igual, né? E agora eu vou adicionar os valores com o range de data, ou seja, as datas, para minha lista, né, de userform. Tá, então como é que eu vou fazer isso? Para cá, cell em range, em WS range. Do T7 até o T13, se eu bem me lembro. Para cada next. E aqui eu vou fazer aqui, eu vou falar. Vou chamar meu userform. Vou mencionar o meu objeto userform. O meu objeto userform. Combo box. E aqui add item. Célula. Next. Então, agora eu tenho que fazer o quê? Eu já adicionei, já populei o meu seletor com os dados do range, né, com as datas. E agora eu vou adicionar aqui, agora eu vou chamar de fato o userform, né? Então aqui chama, ou melhor, exibe, né? Eu vou chamar exibe, tá? Exibe o userform. Userform, né? De praxe aqui com o box. Então como é que eu chamo ele? Eu vou dar userform ponto show. Ou seja, exiba aí meu camarada. Vamos rodar pra ver se vai. Run. Olha aqui as minhas datas. Bom, gente, pausei aqui por um momento. Voltei com algumas correções no código, beleza? Então aqui, quando eu vou comparar o valor da célula de data, né? De meu range de dias, com o valor que foi selecionado lá no combo box, eu tenho que converter para data, ou eu tenho que converter o valor do combo box para data, ou eu tenho que converter o valor da célula para texto, string, né? Porque quando ele tá aqui na minha tabela, ele aqui é uma data, ó. Ele é uma data. E quando eu puxo do combo box, ele vem como string. Então, comparando, tava dando erro, tá? Então, esse é um ponto de observação. E outro ponto de observação é isso aqui, ó. O range que eu tava usando aqui antes, e que eu já tenho algumas vezes, então não sei exatamente onde foi que eu parei da última vez. Mas aqui no range, o que eu tô buscando agora, né? Eu não tô buscando os valores fixos, porque eu tava só na primeira linha, né? Então, eu tenho que fazer isso de forma genérica para que nas próximas linhas, nas próximas datas, na data 10, data 11, data 12, etc., eu consiga pegar aqui as demais linhas, de fato, né? Então agora eu fixei aqui, quando eu uso cells, eu posso passar quando eu uso a função cells, eu tenho que passar um número, né? O número da linha e o número da coluna, né? Sempre é isso. Primeiro vem a linha, depois vem a coluna. Então, eu tô pegando agora a linha da célula que corresponde ao valor
selecionado no Combo Box, entendeu? Então, se no Combo Box eu peguei o valor 10, então eu tô pegando o número da linha dessa célula aqui, entendeu? E a minha coluna 6 aqui é onde eu sempre vou iniciar o meu preenchimento, que é a F, né? Isso aí eu mantive o início no 6, né? E depois eu só vou incrementando. Então aqui, se a minha primeira célula aqui da data correspondente tiver vazia, eu preencho por aqui mesmo. Se não, eu só vou ir avançando conforme eu for percorrendo. Deixa eu tirar isso aqui era só um teste. Isso aqui também. Não, isso aqui fica. Pronto. Então aqui é vazio, né? Na linha da minha célula que eu escolhi, que corresponde, e na coluna 6, então preencho lá mesmo. Se não, eu vou vir aqui. Esse aqui é só um computador que eu tô usando para incrementar o avanço, né, das células. Então, se não for, para qualquer um desses daqui, né, quando eu for escolher daqui, ou esse aqui, esse tiver preenchido, eu vou ter que olhar para as outras, né? Então, o que eu faço? As 6 mais 1 seja 7. A 7 é vazia. A célula aqui da minha coluna 7 é vazia. Se for vazia, eu preencho aqui. Se não, a da coluna 8, que é H, é vazia. Se não, eu venho e preencho. Sigo procurando, entendeu? Então, esse I mais 1 tá fazendo papel, esse mais I, né, tá fazendo papel de incrementar a cada célula. Beleza? Então, as alterações, isso aqui também foi apenas um teste, né, que eu tava fazendo aqui, porque programar ao vivo é isso, né, a gente também erra, então a gente tem que dar uma pausa pra ler, entender também o erro, ainda mais uma ferramenta mais enrijecida como essa plataforma aqui do VBA, né? Você tem que ler o texto todo para conseguir entender aqui o que estava acontecendo, mas agora tá certo, beleza? Então esse aqui agora é o código que é responsável por preencher lá na minha tabela, né? Então aqui, vamos exemplificar agora, olha. Então, qual o dia da tarefa? Dia 9. Qual é a tarefa? Minha tarefa é estudar. Ok. Tá vazia essa primeira célula, adicionar aqui. Agora eu quero adicionar correr. Vou correr 1 quilômetro. Vou cair. Sei que isso é muita coisa. Brincadeira, vou correr 1 quilômetro, né? Daí, agora eu tenho que adicionar na seguinte, tá vendo? Agora não tenho mais nada pra fazer no dia 9, né? Agora eu vou adicionar aqui no dia 10. No dia 10 eu quero ir no parque, né? Eu vou botar aqui parque de forma mais simplificada, né? E também eu também quero fazer um teste aleatório. Teste, né? Aí pensando em ambiente comparativo, você poderia até ter outra coluna aqui para associar. Pensando que poderia ser tipo dias, tarefas, também poderia ser associado a uma pessoa, né? Então tem uma coluna aqui com a validação de dados, né, que puxasse de uma outra tabela uma relação de funcionários. Então você colocava o dia, colocava tarefa, relatório, né, relatório. Aí, sei lá, isso aqui, o que rolou? É porque tá grande, né, tem que dar um autofit aqui. Outra coisa para implementar aí futuramente. Então, poderia ter uma outra coluna aqui, né? Com nome de funcionários. Então, assim, de colaboradores, né? Então, poderia colocar uma validação de dados e selecionamento. Para o dia, o nome de pessoas relacionadas a essa tarefa e a tarefa em si, né? Então, gente, já tá bem longo esse vídeo. Qualquer dúvida, podem me chamar nos contatos, né? Que a Juliana vai estar deixando aí, tanto no e-mail quanto no LinkedIn, né, que eu vou tentar sanar as dúvidas. Eu sei que ficou um pouco corrido também, provavelmente vão ter alguns cortes aí, então se qualquer coisa ficar confusa, pode entrar em contato comigo, tá? E a ideia era realmente essa, passar um overview, né, de forma muito geral, de uma forma muito simples, como a gente pode
codificar, né, dentro aqui do Excel com o VBA, né? Então, você viu que nós fizemos, primeiro nós fizemos um formzinho, né, para conseguir receber informações, para controlar, né, o que a gente está recebendo, para onde a gente vai de fato enviar, né? Então, eu recebo aqui com esse como box, recebo outro texto aqui com o text box, aqui com esse botão envio, de acordo, né, com a lógica que eu criei, aqui com esse botão eu cancelo, seja lá qual for a operação. E aqui eu tenho um código simples de chamada. Esse código de chamada, inclusive, poderia futuramente virar um botão. Seja um botão aqui, né? Ou até aqui na barra, né? É possível a gente criar uma barra personalizada. Né? É uma coisa bem bacana também. Então, inclusive, deixa eu até tentar botar um botão bem rapidinho aqui, só para fechar com chave de ouro. Insert. Button. Vou botar aqui assim. Pronto. E eu vou botar, tá vendo? Ele aqui relaciona pra mim, que ele tá chamando de macros, né? O que eu gosto de chamar de código VBA mesmo, né? Que é pra mim, macro é a ação de gravar, tipo assim, gerar um código a partir da gravação de ações, né? Então, assim, é um código VBA, só que você gerou esse código de uma outra forma. Então, enfim, aqui eu tô puxando aquele nosso código que a gente fez para somar formulário, né? Ok. Aí eu vou renomear aqui esse botão. Deixa eu ver. Pronto, aqui assim já vai. Adicionar tarefa. Pronto, se eu clicar aqui, vai me aparecer o formulário bem bonitinho. Vou chegar aqui dia 9, quero adicionar outra tarefa. Vou ler alguma coisa. Pronto. E aqui ainda dá pra melhorar. Dá pra melhorar muita coisa. Dá pra gente ainda ficar dando, chamando por ranges assim, mais fechados, definidos, o que dificulta alterações. A gente pode passar por named ranges, ou seja, a gente pode dar um nome ao range que nós estamos trabalhando e lá no código passar o named range. Então a gente não precisa alterar o código aqui, sempre mudar, adicionar uma linha, adicionar uma coluna, é só alterar o named range, né, o range lá, ao qual corresponde ao nome. Né? A gente pode limpar esse campo aqui sempre que a gente adicionar, para não ficar essa sujeira da que foi adicionado, né? Enfim, há muitas coisas, muitas melhorias podem acontecer, mas enfim, eu espero muitíssimo que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela atenção, que ficou aqui até o final. Espero muito ter entendido e extraído a informação disso, e até breve.